E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Parente Redentor, irmã Alessandra cantando em momentos no tabernáculo da fé. Graças dou ao meu Senhor, veio de sua glória salvar a mim, pobre pecador, quis redimir, seu sublime amor mostrou. Aleluias ao Cordeiro, Cordeiro de Deus, único que digno se fez, parente redentor, parente remidor, Salvador de eterno amor. Sem Jesus andei, triste a sofrer, mas um dia a luz brilhou. Deus, um homem se tornou, me resgatou, reclamou minha redenção. Hoje sou um vencedor, aceitei o meu perdão e meu Salvador por mim está a interceder no céu, para que eu possa lá chegar
e viver eterna paz. Aleluias ao Cordeiro, Cordeiro de Deus, único que digno se fez, parente redentor, parente remidor, Salvador de eterno amor. Aleluia, 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 amém. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Ouvintes, no livro de Levítico, nós encontramos Deus falando com Moisés, como sempre, transmitindo as suas ordens ao povo. Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco, para que não morramos. Então, Deus nunca falava com Israel. Falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Hoje, ele usa, na verdade, o quíntuplo de Efésios, seus mensageiros. Mas ele tem que falar a você. Através destas vozes, Deus fala a você, ao seu coração. Ele fala através das Escrituras, ele fala através da mensagem. Então, em Levítico, Deus ordenou assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que hei de vos dar. Isto quer dizer, ao lugar de possessão que Deus haveria de dar para eles. Então, Moisés, tu digas aos filhos de Israel que quando chegarem ao lugar onde lhes prometi, eu levá-los até lá, quando chegarem a essa terra, isso falando aqui do natural, que tipifica o espiritual. E cegardes a sua cega, sua lavoura, colher a sua lavoura, havendo recebido
o que tenho dito. Trareis um molho das primícias da vossa cega, da vossa colheita, ao sacerdote. Primeiro molho tinha que ser levado ao sacerdote. E ele, então, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Ao seguinte dia do sábado, quer dizer, o primeiro dia da semana, que hoje conhecemos como domingo. Então, se havia algum rito santo, este devia ser lembrado sempre no sábado, o qual era o sétimo dia da semana, que significa sábado, que significa dia de repouso. Mas nós temos notado o que diz aqui em relação a esta celebração do primeiro molho ser movido. Está escrito que o molho, o feixe, o primeiro feixe, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana, no dia seguinte ao sábado. Agora, isso aí é uma ordem divina, uma ordem de Deus que passou para a igreja primitiva, para a igreja gentia, para o Novo Testamento. Quando a semente germinava e se madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote. Este levava aquele molho e o movia ante o Senhor para sua aceitação, mostrando então que o crente foi aceito. Mostrando que o crente, o ofertante, o cultuador, foi aceito. Você vinha com o seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, observando sempre que não era no dia de sábado, no sétimo dia, mas sim no primeiro dia da semana, o qual nós chamamos de domingo. Esse nome é romano, é pagão, e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do sol. Mas, no pacto político-religioso, no Concílio de Nicéia, então aquilo ficou tratado, determinado, que o primeiro dia da semana seria chamado de domingo, que é o dia do sol. Mas isto, a essas alturas, é uma questão de calendário apenas. Nós tomamos o domingo como o primeiro dia da semana, mesmo porque a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Isso ficou estabelecido que no primeiro dia da semana a igreja se reunia, partir o pão,
e em honra à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva não sabia, não conhecia esse nome, domingo, mas conhecia o primeiro dia da semana. Então, já não é um dia para adorar ao Deus Sol, desde então, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus, honrando a sua ressurreição. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação. É a palavra, mostrando que nós somos suas sementes. A revelação do crente não está completa ainda se ele não encara o primeiro dia da forma que a igreja primitiva encarou, da forma que o profeta de Deus encarou, honrando a ressurreição de Jesus Cristo, movendo o molho do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você ainda não encara isto como a igreja primitiva encarou, é porque a sua revelação está incompleta ainda. Este é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram. Jesus é a primícia dos que dormem. Movido no domingo, que é o primeiro dia da semana. Não importa se puseram esse apelido no primeiro dia da semana. Ele acendeu. Movendo a mão, se despediu e ascendeu, subiu ao alto na presença do povo. Isso é maravilhoso. Quando visto pela revelação divina. E não tem nenhuma controvérsia. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. A Bíblia usa a natureza. E ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, se identificou como trigo, como grão de trigo, como também os filhos do reino. Veja aí a parábola do joio e do trigo. Identificando os filhos de Deus e os filhos da serpente. Porque ele próprio foi quem interpretou a parábola. Quem tentar fazer diferente quer saber mais do que o próprio Senhor Jesus. Porque lá está na Bíblia Sagrada a interpretação da parábola do joio e do trigo. Ali, Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador. E o havia levantado dentre os mortos. Sempre é o grande desafio que você tem que carregar até na hora da morte ou da sua transformação. Jesus foi vivificado dentre os mortos, como o primeiro molho. Aquilo lá no Velho Testamento estava falando disto.
Deus havia levantado dentre os mortos, e este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia. Ele foi esse molho. E por isso tinham que movê-lo. Porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Quando a igreja se reúne em culto, quando a igreja se reúne em escola dominical, logo domingo de manhã, ela está movendo esse molho. É o sacerdócio que está ali. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também, se levantariam também, seriam vivificadas também. Ali estava o sinal efetivo de Deus, a testificação e a vindicação de que toda semente que foi plantada pelo Pai também será vivificada pelo mesmo poder do Espírito que levantou a Cristo. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro Filho de Deus que chegou ao amadurecimento completo por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que lição tão gloriosa! Foi pelo poder vivificador que ele foi levantado. E pergunta-se, esse poder foi só lá? Só foi até os apóstolos? Ele perdeu a carga como uma bateria que descarrega? Não. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos e temos visto nas Escrituras. Ele foi tipificado, porém, vejamos, nesse caso desse molho, ele foi tipificado por si e por todo o corpo, por toda a igreja. Determinou assim, inclusive, até mesmo o dia, o único dia que a igreja deve parar para mover este molho sem ir ao trabalho, buscando, em primeiro lugar, aqui está, quando ele é apresentado como um molho, a primícia dos que dormem, significa que você, cada um do seu corpo, também o é. Você tem esse dia de glória e virtude para comandar todos os demais dias. Por isso o profeta de Deus afirmou categoricamente: o que Deus não me der durante a semana, eu não quero no domingo. Em nome de Jesus Cristo, acerte sua fé, sustente-se no amor de Jesus e continue esperando
aguardando este movimento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.